Olá pessoal, então nesse nosso vídeo de hoje nós vamos programar, utilizando o MIT App Inventor, esse aplicativo que é chamado de Decodificando, né? Então esse vídeo aqui e esse aplicativo, esse material, né, foi preparado como parte das atividades do projeto de extensão da UFPB chamado App Store Society Maker, ou A4S Maker. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, vou dar uma visão geral do ambiente do App Inventor. Então, ele é um ambiente de programação visual que é intuitivo e a ideia dele é que qualquer pessoa possa programar qualquer aplicativo que pode funcionar depois em smartphones ou tablets, né, Android ou iOS. E o projeto do App Inventor em si, né, visa fazer com que as pessoas se empoderem, né, e se tornem, né, vejam que elas são capazes de criar tecnologias na sociedade. Em linhas gerais, o App Inventor é um ambiente que você acessa utilizando o navegador. E ao acessar a área do App Inventor, a gente vai ver que existem duas áreas principais que a gente vai selecionar com esses dois botões, que é a área de designer e a área de blocos. Na área de designer, a ideia dela é a gente conseguir construir nosso aplicativo com os componentes visuais. E na área de blocos, a ideia é a gente programar o aplicativo e dizer o que é que vai acontecer quando o usuário interagir com o aplicativo de determinada forma, tá? Então, em linhas gerais, se vocês forem para essa área de designer, vocês vão ver que existe uma paleta aqui com os vários componentes. Existem componentes de interface com o usuário, como botões, caixas de texto, legendas. Existem também alguns componentes de organização desses componentes na tela, componentes de mídia, tá? Existe essa área do visualizador, onde a gente pode ver como é que está ficando a cara do nosso aplicativo. Existe essa área aqui de mídia, onde a gente pode adicionar arquivos que a gente pode estar usando na nossa aplicação, que pode ser um arquivo, uma imagem, pode ser um arquivo texto. E existe a área também de componentes, onde vão aparecendo cada um dos componentes que a gente vai arrastar aqui para o nosso aplicativo. E temos também essa área de propriedades, onde a gente consegue configurar cada uma das propriedades dos componentes que vão estar aparecendo aqui, como, por exemplo, uma janela, como a janela 1, a Screen 1, tá? Então, de maneira geral, né, quando a gente vai para a área de blocos, a gente vai ver que ela vai ter vários bloquinhos que a gente vai conseguir acessar ao clicar nessas caixinhas daqui ou ao clicar nos componentes que a gente adicionou no nosso aplicativo. E toda vez que a gente arrastar um bloquinho que a gente não quer mais usar, a gente pode arrastar eles para a lixeira utilizando esse ícone daqui, simplesmente arrastando o bloquinho para cá. Para essa nossa aula de hoje, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do aplicativo que a gente vai estar fazendo. O nome do aplicativo é Decodificando. E aí, nesse aplicativo, qual é a ideia dele? É que a gente possa codificar e decodificar mensagens, né, utilizando apenas números binários, né, que é um tipo de codificação onde a gente usa só zeros e uns, que é o que o computador entende, para a gente poder mandar nossas mensagens, né? Então, ao invés de dizer oi, eu vou dizer oi usando um monte de zeros e uns, por exemplo, tá? E, de maneira geral, no nosso aplicativo, a gente tem uma telinha onde a gente pode colocar uma mensagem com letras normais, símbolos normais, né, como oi, e a gente pode pedir para codificar ela em binário e aí transformar ela em um monte de zeros e uns, ou a gente pode receber uma mensagem só em zeros e uns e a gente decodificar ela e descobrir o que é que de fato a mensagem está dizendo para a gente. Nesse nosso aplicativo, a gente vai usar alguns componentes de interface com o usuário, como caixas de texto, né, que é onde a gente vai colocar o texto que a gente vai estar codificando ou decodificando, por exemplo. Os botões, que vão servir muito para a gente ficar indo de uma tela para outra da nossa aplicação. A gente vai ter as legendas, que são componentes para a gente colocar textinhos que ficam aparecendo lá na nossa tela. Vamos ter também componentes de compartilhamento, que é para que a gente possa depois compartilhar essas nossas mensagens codificadas ou decodificadas com os nossos amigos, para que a gente possa estar se comunicando com esses códigos secretos. Existe também esse componente data file, que vai servir para a gente estar lendo dados no formato texto, certo? Como arquivos nesse formatozinho CSV, ou poderiam ser também arquivos nesse formatozinho JSON, mas a gente vai estar utilizando aqui particularmente CSV. Aqui é um pouquinho da cara do aplicativo, como é que vai ficar. Então, a gente vai ter uma telinha principal, onde a gente tem esses dois botões de decodificar e codificar. E aí, numa das telas, a gente vai poder colocar aqui nosso texto e pedir para decodificar a mensagem, né? E poder voltar para a tela inicial. A gente também vai ter essa outra tela, onde a gente pode ter aqui um texto que a gente quer codificar para binário. Quando a gente clica em codificar, ele vai ser codificado e a gente pode compartilhar isso com outras pessoas, tá? E a gente também pode voltar para a tela inicial. Aqui também a gente pode ter um exemplo da execução desse aplicativo. Então, digamos que cliquei aqui e recebi, eu estou aqui com esse meu texto
Eu coloquei aqui um texto Epson Society Maker, por exemplo, e pedi para codificar, e aí ele colocou esse meu texto todo em binários para eu ver como é que ele ficou, tá? Do mesmo jeito, se eu for lá para a tela decodificar, eu posso pegar, na verdade, eu vou pegar esse códigozinho todo em binário, posso saber, o que danado eu estou falando aqui, e aí eu vou descobrir que é Epson Society Maker, por exemplo, tá? Então, vamos lá. Para a gente começar, a gente vai utilizar alguns blocos, né? Então, vamos ter alguns blocos para a gente programar a nossa aplicação, como esses daqui, que vão dizer que quando eu clicar em Decodifica, eu vou estar abrindo uma tela, né? Quando eu clicar em Codifica, eu vou estar abrindo essa outra tela, e por aí vai. E aí, a gente vai ver vários desses bloquinhos para a gente ensinar o computador como é que ele deve se comportar quando algumas coisas acontecerem. Então, em linhas gerais, aqui está um pouquinho desses blocos e a gente vai estar explicando um pouco neles, nesse passo a passo. Então, nesse material, vocês podem seguir esse passo a passo, e a ideia é que eu vou tentar agora seguir esse passo a passo de acordo com o material para ajudar quem for fazer um por um, né, cada um dos passos. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é acessar esse endereço aqui. Então, quando a gente entra aqui no App Inventor, né, se já teve algum projeto criado, vão aparecer esses projetos antigos. Né? E aí, qual é a ideia? Quando a gente já acessa, se é a primeira vez, você vai ter que se logar. Né? Então, se eu acessar aqui como um usuário novo, né, então, se eu clicar aqui no usuário novo, eu teria que colocar o meu login. Como eu já entrei, ele está aqui com o meu login já colocado. Então, uma vez que eu entro, vou chegar aqui nessa área principal, né, e vou criar aqui projetos, iniciar novo projeto. E aí, quando eu iniciar um novo projeto, eu vou dizer a ele que o nome dele vai ser aqui, ó, decodificando, tá? O restante das propriedades eu deixo como está. Aí eu digo, ok, beleza. Então, aqui nessa minha tela do Decodificando, o que é que eu vou fazer? Eu estou aqui na minha área de designer, né, que é essa área onde eu vejo como é que está ficando minha aplicação. E aí eu vou começar a configurar, né, de acordo com alguns componentes dessa paleta, né? Eu vou usar principalmente a interface do usuário, esse de organização, vou usar também o social e vou utilizar também essa de armazenamento, tá? Então, qual é o meu primeiro passo? Né? Então, vou primeiro configurar as propriedades dessa minha janela 1, certo? Que é essa minha Screen 1. Para isso, eu seleciono aqui meu componente Screen 1 e vou definir também os alinhamentos, né? Para que tudo fique bonitinho na minha tela. Então, para isso, né? Eu vou dizer que meu alinhamento horizontal é centro, meu alinhamento vertical é centro. E vou também desmarcar essa opção aqui de título visível, para não ficar aparecendo aquele nomezinho Screen 1 para mim. Aí, além disso, eu também vou adicionar aqui na minha tela uma organização. Então, selecionei aqui, não é na interface do usuário, é em organização. Eu vou selecionar aqui uma organização horizontal, vou arrastar para cá. E nessa tela, eu vou definir a altura dela, né? E vou dizer que a altura dela tem que ser 10% da minha tela, né? Ela só vai ocupar 10% da minha tela. Então, para isso, vou chegar aqui em altura e vou dizer que ela vai ser na porcentagem aqui 10 percentagem, como ele coloca, tá? Então, beleza. Depois disso, o que é que a gente vai fazer? Então, já está tudo centralizado, isso aqui não está centralizado, vou centralizar também. Então, configurei o que está aqui. E aí, depois disso, eu vou adicionar 2 botões na minha organização horizontal. Vou lá na interface do usuário, vou chegar aqui e vou adicionar dentro da minha organização aqui 2 botões. Certo? E quando eu faço isso, eu vou renomear esses meus botões. Então, como é que eu renomeio? Né? Então, vou chegar aqui no meu botão, né? Primeira coisa, né? Eu vou primeiro mudar os textos, né? Vou definir o texto de cada um deles, né? De cada um desses botões para o nome correto. Então, antes de tudo, eu vou renomear, né? O meu primeiro botão aqui, botão 1, ao invés de chamar ele de botão 1, eu vou chamar ele de BT Codifica. E aqui no meu botão 2, eu vou renomear para BT Decodifica, ok? Então, depois disso, no texto de cada um deles, né, eu vou colocar o texto correto. Então, no primeiro aqui, eu vou dizer, na verdade, o primeiro é o decodificar, né? Eu acho que eu inverti, né? Mas tudo bem. Deixa eu inverter um com o outro. Então, vou botar primeiro o decodifica e depois o codifica, só para ficar do mesmo jeito de vocês. Então, nesse aqui eu vou chamar ele, no texto, eu vou botar aqui decodificar, tá? E nesse outro eu também vou mudar o texto dele para codificar, certo? Então,
mudei os dois textos que estão aqui. Depois disso, o que é que a gente vai fazer? Vamos lá nas propriedades dos botões e vamos mudar a cor de fundo deles. Então, tem uma sugestão aqui, deixa eu copiar aqui para vocês, para usar a mesma que a gente está usando lá. Então, existe um códigozinho para essa cor específica que a gente está usando dos botões. Então, quando chegar aqui no botão, então vamos aqui no Decodifica, a cor de fundo dele, cor de fundo, cadê? Cor de fundo. Vou mudar aqui, olha, eu posso usar uma cor padrão, mas eu posso pegar aqui uma cor customizada. E nessa cor customizada eu vou botar aquele código que eu passei para vocês, que é um código hexadecimal aqui, que indica, né, esse padrão aqui dessa cor que eu estou utilizando. Vou concluir aqui, né? Do mesmo jeito, eu vou colocar também nesse outro botão a mesma cor de fundo. Ao invés de padrão, eu vou botar o custom. Vou colocar aqui também, concluído. E aí também eu vou mudar a cor de texto deles para branco, né? Porque senão ninguém vai ler nada. Então, na cor de texto aqui, vou chegar aqui, vou colocar branco. Do mesmo jeito nesse aqui, vou colocar a cor do texto também para ser branco. Ok. Então, vamos para lá. Além disso, né, outra coisa que a gente tem que fazer, vamos colocar a altura de cada um deles. Então, aqui o Decodifica, eu vou dizer que a altura dele é para ser 10% da altura. Então, vou dizer 10 porcentagem, certo? Do mesmo jeito, eu vou dizer que a largura vai ser 30% da largura da minha tela. Então, na largura, eu vou dizer aqui também que é para ser 30% da largura da minha tela. Vou fazer a mesma coisa com o codificar. Vou dizer que a altura é para ser 10% da minha tela. Então, assim, você divide a tela em 10 partes, é como se fosse uma parte dessa. E a largura também vai ser de 30% da tela, para ele ficar aqui bonitinho, aqui no meio, tá? Depois disso, o que é que a gente vai fazer? Vamos agora pegar os arquivos para tentar deixar nossa aplicação bonitinha. Então, pelo material, vocês vão ver que tem esse endereço aqui, onde a gente pode copiar, né? Eu posso acessar aqui esse endereço para poder baixar esses arquivos, que eu vou baixar para vocês. Vamos lá. Deixa eu colocar ele aqui para a gente baixar. Então, vou baixar aqui. Então, são vários arquivos. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai baixar esses arquivos para o nosso computador. Então, posso baixar aqui um por um. Então, vou baixar aqui e vou guardar em algum lugar para que eu possa encontrar depois para fazer minhas aplicações. Posso guardar todos lá em download se quiser, mas eu vou colocar aqui, deixa eu botar na minha área de trabalho. Então, lá no meu desktop ou na minha mesa, nesse caso é a área de trabalho, eu vou chamar aqui o arquivos, decodificando. Então, aqui vou botar esse arquivo dictionary.csv, vou colocar esse arquivo imagem decodificando também, vou salvar no mesmo lugar, nessa mesma pastinha onde eu coloquei agora há pouco o outro, no arquivos decodificando. Então, cada arquivo que a gente baixa, ele fica guardado em uma pastinha, como uma pastinha, uma escarcela no nosso computador. Nesse caso aqui, eu guardei na minha área de trabalho, eu criei uma pastinha chamada arquivos decodificando e coloquei lá esses arquivos. Então, imagem decodificando inicial, beleza. Aí, vou baixar agora essa imagem decodificando também. Ele também vai colocar aqui. Vou baixar essa também do PNG compartilhar também, que é essa imagenzinha daqui, para poder usar na minha aplicação. E aí, vocês podem ficar à vontade também depois para customizar para a imagem que vocês quiserem. E deixar o aplicativo com a cara de vocês. Então, vamos lá. Então, baixei todas as imagens, tá? Então, vou voltar aqui para o App Inventor. O que é que a gente vai fazer? Depois que a gente baixou, a gente vai aqui nessa área de mídia e a gente vai enviar esses arquivos, certo? Então, vamos chegar e enviar cada um desses arquivos. Então, vou escolher cada um deles, né, que estão lá na minha pastazinha dos arquivos decodificando. E eu vou ter que colocar, mas eu vou ter que colocar um por um. Então, PNG Home, ok. Depois em envio, pego outro arquivo aqui, que é o PNG compartilhar, ok. Depois eu vou pegar aqui outro arquivo, que é a imagem decodificando, ok. Depois vou pegar um outro arquivo, que é a imagem decodificando inicial, ok. Depois eu vou pegar um outro arquivo, que é o dictionary aqui, ok.
E aí, depois que eu coloquei esses 5, o que é que eu vou fazer? Esses 5 arquivos. Eu vou lá na minha Screen 1, né, que é a minha tela principal, e vou dizer que a imagem de fundo vai ser a imagem do decodificando inicial. Então, vou chegar lá na imagem de fundo e vou pegar a imagem decodificando inicial para ser ela. Pronto, aí ficou bem bonitinha aqui pra gente. Então, depois disso, o que é que a gente vai fazer? Vamos por partes. Então, vamos criar duas novas telas que a gente vai ter. Então, aqui foi a primeira tela, que é a Screen 1, agora a gente vai adicionar duas novas telas. Então, vou chegar aqui a adicionar a tela. Então, uma delas, eu vou chamar ela de Codifica, ok. E eu vou criar uma outra tela, que o nome dela vai ser Decodifica. Tá? Adicionar a tela, e aí eu boto o nome Decodifica. Tá? Então, criei a minha outra telinha. Então, é importante nesses nomes não usar acentos, né? Deixar sem isso. E aí, o que é que eu vou dizer? A gente vai alterar as propriedades dessas telas. Então, para selecionar a tela que eu estou mexendo, eu sempre vou vir aqui em cima. Então, eu tenho agora Screen 1, Codifica e Decodifica. E aí, o que é que eu vou fazer? Vou selecionar logo essa Codifica e vamos alterar algumas propriedades. Vamos colocar também os alinhamentos dela para serem todos centro. Então, centro e centro. Além disso, o que é que a gente vai fazer? Vamos desmarcar essa opção também de título visível, tá? Então, mudei aqui na Decodifica. E aí, vou fazer também do mesmo jeito, né? Com a outra tela também. Mas aí, vamos por partes, né? Então, nessa nossa tela aqui de Codifica, o que que a gente vai fazer, né? A gente vai também mudar a imagem de fundo. Vamos colocar a imagem do decodificando.png. Então, vou chegar aqui na imagem de fundo dela, imagem decodificando.png. Ok, selecionei ela e aí ficou aqui com esses zeros e uns para a gente ver. Ok, aí vamos continuar. Então, já está tudo alinhadozinho. Agora, o que é que a gente vai fazer? Vamos adicionar uma legenda, né? Então, estamos na tela do Codifica, né? E vamos colocar aqui uma legenda. Então, a legenda está aqui na interface do usuário, vou arrastar ela para cá. Então, depois de adicionar a legenda, vou renomear essa legenda, ao invés de chamar ela de legenda 1. Então, para facilitar a minha programação depois, eu vou chamar ela de lege saída, certo? Sem acento, só lege underline saída, ok? E aí também vamos ajustar a fonte dela aqui para negrito, né? Além disso, vamos colocar também o tamanho da fonte para ser 20. Então, ao invés de 14, eu vou colocar aqui 20. Vou dizer que a altura é 25% da tela, então a altura vai ser 25 percentagem. Além disso, na largura eu vou dizer para ele preencher tudo, então preencher principal da largura, aí ele ocupa esse aqui tudinho. E na cor de texto eu vou dizer que é branco, então cor de texto aqui, vou dizer que é branco, né? Então ele está aqui com texto para a legenda 1. Aí o que que a gente vai fazer, né? Então, a gente vai primeiro tirar esse texto, né? Que eu acho que ele tem que ser retirado. Então, depois a gente vai dizer isso, né? Primeiro, vamos configurar algumas coisas nela. Mas a primeira coisa, vamos tirar esse texto aqui, para não ficar aparecendo esse texto para legenda 1. Cadê ele? Legenda saída. Ai, meu Deus, diminuir aqui. Deixa eu arrastar aqui. Então, vou apagar aqui esse texto, tá certo? E aí, eu vou dizer o seguinte. Nessa minha legenda, a cor do texto dele, já coloquei para branco, pronto, acho que está tudo feito. Agora eu vou adicionar também uma caixa de texto aqui. Então, além da minha legenda, que está aqui já, vou adicionar também uma caixa de texto. A caixa de texto está aqui. E aí, nessa minha caixa de texto, também vou mudar aqui, vou renomear ela para ser TXT entrada. Vou mudar a cor de fundo dela para ser essa que está sendo sugerida aqui. Então, vou copiar o código, Ctrl C. Então, mudei aqui o código, o nome dela. Vou aqui na cor de fundo dela. Vou mudar para essa cor customizada aqui. Concluído. E vou dizer que a altura dela é 20%. Então, a porcentagem é 20% da altura da tela. E a largura, vou dizer também que é para preencher a largura toda da tela. Então, vou botar aqui preencher principal na largura. Além disso, né, vou marcar a opção de multilinha e alterar a cor de texto para branco. Então, tem uma opçãozinha aqui de multilinha, vou deixar ela marcada.
E vou alterar a cor de texto para branco aqui. Então, onde tem cor do texto, ao invés de padrão, vou colocar branco. Beleza, então a gente configurou essas propriedades já aqui. Agora, vamos colocar um botão aqui embaixo. Então, vou chegar aqui no botão, vou arrastar para cá um botão também. E aí, esse meu botão, eu vou mudar o nome dele para ser BT Codifica, certo? Então, como ele é um botão para facilitar depois. Além disso, vou dizer que a altura dele vai ser 14% da tela. A altura, vou dizer aqui que tem uma percentagem de 14%. Vou dizer que a largura vai ser preencher principal também, então vou mandar preencher a largura toda. Aí, o texto, eu vou botar aqui o texto dele, eu vou querer botar codificar, ao invés desse texto para o botão, vou apagar esse conteúdo, eu vou botar aqui codificar. Além disso, né, o que é que eu vou mudar a cor de texto dele para branco, certo? Vou cortar. Então, vamos ajustar também aqui a cor de fundo desse botão. Então, a cor de fundo customizada, vou dizer que é aquele código que eu tinha colocado antes. E vou dizer que a cor do texto vai ser branco. E aí, vou colocar também abaixo desse botão, uma organização horizontal com altura 14%. Então, vou chegar aqui, vou pegar com organização horizontal aqui abaixo do meu botão. E vou dizer que ela tem a altura 14%, altura 14%, e a largura dela tem que preencher também o principal aqui, ok. E, beleza, terminamos aqui esse ponto daqui. Na organização horizontal que a gente acabou de colocar, o que é que a gente vai inserir aqui? 2 botões. Então, vou chegar aqui, vou acrescentar aqui 2 botões, aqui vão ser esses 2 botões. O primeiro botão, eu vou chamar ele de BT Compartilha. Então, vou aqui no renomear, vou chamar BT Compartilha. Ok. E vou chegar aqui no botão 2, vou mandar renomear ele para BT Tela Inicial, que é aquele botãozinho de Home, né, que a gente chama. E aí, nas propriedades do botão Compartilha, eu vou dizer que ele tem uma altura que deve ser 14% da tela também, ok. Vou dizer que a largura é para ser preencher principal, ok. E vou dizer que, vou apagar o texto que está aqui, né, para não ficar esse texto pro botão 1, tá bem? Apaguei. Vou chegar no texto do botão 2 também fazer a mesma coisa, já apagar esse texto. E vou também botar a largura, a altura também para 14%. Vou mudar a largura para preencher principal. Ok. E apaguei o texto que eu já apaguei. E o que é que eu vou fazer, né? Vou nas propriedades, né, para a gente poder alterar as imagens também desses botões. Então, nesse primeiro botão aqui, né, que é o meu botão de compartilha, eu vou alterar a imagem dele para ser o PNG compartilhar, que é aquele PNG compartilhar que a gente colocou. E nesse outro botão aqui, vou alterar a imagem dele para ser o PNG Home, que é o que vai fazer a gente voltar para a tela de Home, a tela inicial. Beleza. Aí, vamos agora para aqui para nossa paleta, outra paleta que a gente vai precisar também mexer aqui. Porque o que acontece? Quando ele clicar no codificar, nesse compartilhar, ele tem que usar um outro componente, que é o componente de compartilhamento. Esse componente, a gente vai encontrar ele nessa areazinha aqui de social. Então, tem aqui, ó, compartilhamento. Quando a gente arrasta ele para cá, ele vai ficar aqui embaixo, ele é um componente invisível. E aí, um outro componente que a gente também vai precisar, um componente de armazenamento aqui, que é esse componente aqui, Data File. Então, vou arrastar também ele para cá e ele também vai ficar aqui embaixo. O que é que a gente vai ter que fazer? Vamos selecionar aqui esse nosso Data File e vamos configurar algumas propriedades dele. Então, a primeira propriedade é o arquivo fonte de onde ele vai puxar. Onde é que ele vai pegar os códigos binários que a gente vai usar? Então, vou pegar aqui aquele arquivozinho dictionary.csv, que é o que tem os dados, os códigos binários que ele vai estar usando para fazer a codificação. Beleza. Então, depois disso, o que é que a gente vai fazer? Vamos por partes. Então, vamos lá para a nossa tela. Vamos fazer agora, a gente terminou essa tela, que essa aqui foi a tela de codifica, agora a gente vai começar a fazer a tela de decodifica. Então,
Como é que a gente faz isso? Vamos lá na tela, vamos selecionar agora a tela Decodifica. Então, o que a gente vai fazer? Nessa tela de Decodifica, nas propriedades, vamos desmarcar de novo a opção de título visível, né? Então, desmarca o título visível para não ficar aparecendo aqui. Vou também alterar os alinhamentos, deixar tudo também centralizado. Então, centro no alinhamento horizontal, centro no alinhamento vertical. E aí, a imagem de fundo, eu vou dizer que vai ser a imagem decodificando.png, que eu já tinha subido para lá. Imagem decodificando PNG. Ok. Então, ele já fica com essa imagenzinha daqui. Depois disso, eu vou adicionar aqui uma legenda. Então, vou lá nos componentes de interface, arrasto minha legenda para cá, vou mudar essa legenda, vou chamar ela aqui de Lege Saída. E aí, nas propriedades dela, eu vou marcar a opção dela para ficar com a fonte negrito. Vou dizer que o tamanho dela eu quero que seja 20, não 14, o tamanho da fonte. Vou dizer que a altura eu quero que seja 25% da tela, aqui o 25%. Vou dizer também que eu vou querer que a largura seja preencher principal, então lá na largura eu vou colocar para preencher minha largura todinha. Além disso, eu vou também na cor de texto colocar branco e vou deixar o texto vazio. Então, nesse texto eu vou deixar vazio e na minha cor de texto eu vou mudar aqui para branco. Ok, então coloquei minha legenda aqui. Vamos para a próxima. Depois disso, eu vou adicionar uma caixa de texto. Então, vou chegar aqui na caixa de texto. Cadê a caixa de texto? Vou arrastar para cá. Então, nessa minha caixa de texto, então só para a gente ver onde é que está uma, onde é que está a outra, né? Se eu não encontrar, eu posso chegar aqui para clicar. Então, na minha caixa de texto, eu vou renomear ela para TXT entrada, TXT entrada. Beleza. E aí, nesse meu TXT entrada, eu vou mudar as propriedades. A cor de fundo, vou colocar essa cor de fundo que eu tinha lá, o código. Então, isso está lá no material também, então vou lá em Custom. Então, vou colocar aqui a cor de fundo concluído. Vou dizer que a fonte negrito também vou deixar marcada. Vou dizer que a altura é para ser 20% da tela, 20. Vou dizer que a largura é preencher principal também, ok. Então, depois disso, a cor de texto também tenho que mudar aqui, tenho que deixar ela branco para poder ser visível. Depois disso, eu vou inserir um botão aqui, então vou colocar aqui um botão aqui embaixo, e esse meu botão eu vou chamar ele de BT Decodifica, BT Decodifica, ok. E aí, depois disso, nas propriedades, vou mudar também a cor de fundo dele, né, para ser aquela mesma cor de fundo que eu estou usando nos outros. Então, Ctrl V, concluído. Vou dizer que a fonte é para ficar também negrito, vou dizer que a altura é para ser 14% da tela, então 14, ok. Vou dizer que a largura é para ficar com preencher principal, ok. Né? Vou dizer também que a cor do texto dele é para ser branco. Então, a cor do texto aqui também vai ser branco. E o texto dele, né, eu vou ter que mudar aqui para decodifica, tá? Decodificar, aliás. Só ajustando também um pouquinho. E texto para decodificar. Então, vou chegar aqui, então, nesse meu texto, vou botar aqui decodificar, tá? Então, ele vai ficar aqui aparecendo esse decodificar. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos acrescentar um outro botão, que vai ser o botão da tela inicial, tá? Então, vou arrastar aqui também mais um botão aqui embaixo. E aí, nesse meu botão embaixo, eu vou chamar ele de BT Tela Inicial, BT Tela Inicial, ok. E aí, nesse botão da tela inicial, nas propriedades, eu vou dizer que a altura vai ser 14%, altura 14%. Vou dizer que a largura vai ser 50% da tela, eu só quero que ele ocupe a metade da tela, 50%, ok. Vou dizer que a imagem dele vai ser o PNG Home, ok. Vou tirar esse texto para o botão, certo? Deixar esse texto para o botão não é para ter nada, então deixa aqui o texto vazio.
vou adicionar também lá da paleta de armazenamento aquele mesmo arquivo, né, que a gente usou depois. Então, vou lá no armazenamento e vou adicionar um data file. Então, beleza. Então, aqui a gente vai arrastar, a gente arrastou esse componente data file aqui também para a gente colocar o arquivo CSV de novo. Então, vou lá nas propriedades do meu data file, vou dizer que o arquivo fonte dele, source file, vai ser o dictionary CSV. Então, gente, olha só, então terminamos aqui de fazer, né, o design das nossas telas. Vamos agora para a parte de programação em blocos. Então, uma vez que a gente terminou isso aqui, a gente vai para essa área de blocos, certo? E aí a gente vai programar cada uma dessas telas, né? A tela Screen 1, codifica e decodifica. A primeira tela que a gente vai programar é a tela de Screen 1. Então, nessa tela de Screen 1, que é essa daqui, o que a gente vai fazer? A gente vai nessa área de blocos dela, então a gente não tem nada ainda, a gente vai dizer o que tem que acontecer quando aqueles botões forem clicados. Então, nesse momento, a gente vai dizer o seguinte, olha, eu quero com que, no momento em que, deixa eu voltar aqui no design, quando alguém clicar aqui no botão de decodificar, eu vá para aquela tela do decodificar. Se eu clicar no botão de codificar, ele vai para a tela do codificar, né? É basicamente isso que a gente vai querer fazer. Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar, né, no nome de cada botão. Então, o decodifica, o codifica, e dentro de cada um deles a gente vai ver que existem blocos. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, o que tem que acontecer quando o botão decodifica for clicado? Do mesmo jeito, vou chegar aqui e vou dizer, ó, o que tem que acontecer quando o botão decodifica for testado. E aí eu vou aqui nessa minha área de controle e vou dizer, olha, se ele for clicado, eu quero que seja aberta uma janela. Então, vou mandar aqui abrir uma outra tela. No momento que alguém clicou no decodifica, eu quero que abra uma tela. E a tela que eu quero que abra é a tela de decodifica, se o botão foi decodifica. Do mesmo jeito, então vou chegar aqui, vou copiar esse bloquinho, vou Ctrl+C, Ctrl+V, né, uma forma de copiar e colar, e vou dizer o seguinte, quando alguém clicar no codifica, eu vou mandar abrir outra janela. Que janela é essa? Vai ser a janela do codifica, né, porque é o botão de codifica. Beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai agora programar, então a gente terminou a programação dessa nossa tela Screen 1, que é a nossa tela inicial. Vamos agora para a tela de codifica. Na tela de codifica, a gente vai criar uma variávelzinha, que é o quê? Né? Uma variável é um lugar para a gente guardar algum valor na memória, para a gente poder usar na nossa programação. Então, para a gente fazer isso, eu vou clicar aqui em variáveis e vou dizer que eu quero inicializar uma variável global. E aí, toda vez que a gente cria esse lugar na memória para guardar algum valor para a gente tem que dar um nome. Nesse nosso caso, a gente vai chamar aqui de valor binário. E aí, a gente vai dizer que o valor inicial dela vai ser um texto. Eu vou chegar aqui no bloquinho de texto e aí vou pegar um bloquinho desse que é um texto vazio. Vou dizer que o valor binário começa como um texto vazio, né? Porque quando começa, a gente está aqui na tela de, só para lembrar, estamos na tela de codificação. Então, por enquanto, a gente ainda não codificou nada para binário. O texto inicial em binário vai estar lá vazio. O que a gente vai criar também? Uma outra variável, né? Não, por enquanto não. A gente criou só o valor binário. O que a gente vai fazer agora? Vamos dizer que quando alguém clicar, né, na tela, naquele botãozinho de tela inicial, eu quero ir para aquela Screen 1 de novo. Eu quero voltar para a tela inicial. Então, vou chegar lá no botãozinho de tela inicial, olha só, e vou dizer que quando ele for clicado, eu quero abrir aquela telinha inicial. Então, vou chegar aqui no mandar abrir outra tela. E essa minha outra tela vai ser justamente a Screen 1. E outra coisa que eu vou querer fazer também é que quando alguém clicar no compartilha, eu quero mandar compartilhar aquela mensagem que vai estar lá, né, para ser compartilhada, que eu vou estar guardando ela na legenda de saída. Então, para isso, eu vou dizer o seguinte, olha, quando alguém clicar no botão compartilha, então vou chegar aqui no BT compartilha e vou pegar esse bloquinho. Quando o BT compartilha for clicado, eu vou mandar fazer com que o meu compartilhamento, que é esse componentezinho que eu fiz aqui, ele compartilhe uma mensagem, tá? Que é esse bloquinho que está aqui. Então, vou chamar compartilhamento.compartilhar mensagem e a mensagem que ele vai compartilhar vai ser o que está lá na legenda de saída, que eu depois vai melhorar o que está lá. Por enquanto não tem nada, mas vou chegar aqui na legenda de saída e vou dizer, ó, pega aí da legenda de saída o texto e manda compartilhar esse texto que está lá. Beleza. Então, programamos essa primeira parte. Uma outra coisa que a gente tem que indicar é que quando alguém clicar no codifica, eu vou querer transformar aquela minha mensagem que está lá com caracteres normais, letra A, B, C, D, E, F, G, por aí vai, em códigos binários.
Então, eu quero com que, quando o botão codifica for clicado, né? Então, vou pegar aqui o meu bloquinho. Quando o BT codifica for clicado, eu quero que ele limpe primeiro a legenda de saída para poder botar o código novo. Então, vou chegar aqui e vou dizer, olha, eu quero que ele ajuste a legenda de saída, o texto que está na legenda de saída, que é esse daqui, para que seja um texto vazio por enquanto. Então, vou chegar aqui no texto e vou pegar um texto vazio. Então, deixa ele sem nada por enquanto. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou chamar um procedimento para poder codificar as minhas mensagens. E um procedimento, né, é um código que vai fazer com que ele realmente codifique o que tiver lá o que o usuário mandou codificar, que ele codifique aquilo ali e bote na legenda de saída. Então, esse nosso procedimento, para poder criar esse conjunto, esse bloco com vários códigos que fazem um monte de coisa, a gente vai criar ele aqui, ó, procedimentos, e aí eu vou criar ele aqui e colocar ele aqui. E aí, vou chamar esse meu procedimento aqui de codifica entrada. Então, ele vai codificar, vai transformar em códigos binários o que o usuário colocou lá na caixinha de texto. E aí, eu vou dizer o seguinte, que quando esse botão codifica for clicado, eu quero chamar esse meu codifica entrada. Então, posso chegar aqui lá em procedimentos e dizer que eu quero chamar esse procedimento lá, codifica entrada, que eu vou implementar ele já já. Vou dizer aqui como é que ele vai acontecer já já. Então, o que eu quero que aconteça? Olha só, eu vou mostrar para vocês um pouquinho da apresentação que a gente tem aqui para vocês, para explicar esse passozinho. O que vai ser codificar uma mensagem? Então, a gente pegou aqui e criou um arquivozinho, né? Esse arquivozinho dictionary.csv. Ele é um arquivozinho texto, que tem aqui, na verdade, ele tem várias linhas, né? Ele começa aqui são alguns pedacinhos dele. E esse arquivo, em cada linha dele, ele tem duas partes. Na primeira parte, ele tem um código binário e na segunda um caractere. Então, por exemplo, se eu quiser esse código 01000001, ele vai ser correspondente a esse caractere A, que é o que está depois da vírgula. Então, ele separa, né, cada linha desse arquivo, ele vai ter um código binário, um caractere. Um código binário, um caractere. Então, uma interrogação, aí vai ser esse código. Um arroba, vai ser esse código. E por aí vai. E aí, esse arquivozinho, né, o que acontece? Ele vai ter esses dados separados por vírgula. E aí, esses dados vão ser esses códigos dos números binários que a gente vai estar utilizando. Então, como eu disse a vocês, um exemplo, né? Então, a letra A vai ser esse códigozinho, 01000000 até 1, tá? Do jeito que está aqui, tá bom? Lembrando, esse arquivo tem mais dados, aqui isso é um pedacinho dele. E aí, a gente vai dizer que em cada linha dessa, né, a gente vai, é como se ele fosse uma lista. E aí, na primeira parte, vai estar o código binário e na segunda parte, né, vai estar o meu código, o meu caractere que está sendo codificado, tá? Então, vamos lá. E aí, só lembrando que isso é só um pedacinho do CSV. E aí, vamos aprender como é que a gente faz alguns procedimentos aqui, né? Então, vamos criar, que a gente fez agora, a gente criou o codifica entrada, vamos também criar um outro procedimento que é chamado de codifica. Então, vou criar aqui também o codifica. Certo? Então, tem dois, codifica entrada e o codifica. Então, quando alguém clica no codifica, né, ele vai chamar o codifica entrada, que vai codificar tudo que a pessoa digitou lá na caixa de texto. E aí, esse codifica entrada, né, ele vai precisar chamar também esse codifica, que a gente vai explicar já já. E o que é um procedimento? Então, um procedimento, ele vai ser uma sequência de comandos que a gente vai poder chamar, né, na nossa aplicação, como esse que a gente aqui chamou, usando esse chamar codifica entrada, tá? E aí a gente vai ver o que é que eles fazem quando eles são chamados, tá? Fazer de novo. Então, vamos lá. A gente tem, então, esses dois procedimentos aqui, que é o codifica e o codifica entrada, né? Então, quando alguém clicou no codifica, ele chamou o codifica entrada, que por sua vez vai chamar o codifica. O codifica vai ser o procedimento que vai fazer a codificação de cada um dos caracteres para o código binário correspondente. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai ter que receber para isso um caractere. Como ele vai receber um valor para poder fazer esse trabalho dele, eu vou chegar aqui nesse azulzinho e vou dizer que ele recebe uma entrada, certo? E essa minha entrada, eu vou chamar ela de caractere, que é a letrinha que ele vai estar lá recebendo, a letra ou símbolo, né, que ele vai estar lá recebendo. Então, quando alguém fizer para codifica esse caractere, o que ele vai fazer? Ele vai procurar lá naquele arquivo CSV, linha por linha, até encontrar o código correspondente a esse caractere que ele está pesquisando. Então, digamos que na tua mensagem tinha lá o oi, aí chegou o O, aí eu quero saber o O, ele procura lá no CSV, o O, qual é o código relativo ao O?
E aí eu tenho esse meu procedimento, vai ter que colocar esse valor correspondente ao O na minha variável aqui do valor binário, que é o que eu vou estar usando, né, para poder identificar qual foi o código que foi gerado para aquele meu caractere que eu estou olhando naquele momento. Então, o meu codifica entrada, que é esse outro aqui, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar cada uma das letras lá do meu texto de entrada e vai ficar pegando um caractere de cada vez e chamando o codifica para poder fazer o trabalho dele. E aí, quando for no final, né, todo o texto codificado vai ter que estar nessa minha legenda de saída. Aí vamos ver como é que a gente faz isso. Então, o codifica entrada, vamos primeiro por ele aqui, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar cada uma das letras e codificar em binário. Então, o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que repetir várias vezes essa chamada ao codifica. Para a gente fazer isso, a gente usa um laço de repetição, né? Que a gente vai dizer, olha, enquanto uma coisa for verdade, faça isso, tá? Então, um exemplo de laço de repetição, a gente pode encontrar ele aqui, ó, nesses blocos de controle, que é o enquanto testar, né? Fazer, né? Mas antes disso, vamos lá, a gente vai ter que fazer outras coisinhas aqui antes, né? Olha só, a gente primeiro vai precisar criar uma variávelzinha, né? Que eu não criei ainda. Então, tem uma variávelzinha que a gente tem que criar antes, que a gente vai precisar dela para poder fazer nossos procedimentos. Então, é uma variávelzinha chamada contador, né? Porque a gente vai precisar dela para poder fazer várias coisinhas aqui, para poder pegar cada uma das letras e a gente saber se a gente chegou no fim do nosso texto. Então, o que que vai acontecer? Eu vou criar aqui uma variável. Uma variável, ela pode ser uma variável que ela é vista só nesse bloco, né? Ou então ela pode ser uma variável global, que ela é vista em todos os blocos. Eu vou criar aqui como uma variável local agora. E aí, nessa minha variável local, eu vou chamar ela, vou colocar aqui um nomezinho para ela de contador. Contador. E vou dizer que o valor inicial dela é 1. Para pegar um valor numérico, eu vou aqui lá em matemática e pego esse primeiro bloquinho aqui e vou dizer que o valor inicial dela é 1. Então, o que que a gente vai fazer? A gente inicializou essa variável local contador e eu vou dizer o seguinte, olha, eu vou colocar aqui um teste e vou ver o seguinte. Enquanto esse meu contador, ele for menor do que o tamanho do texto que está lá na minha caixa de texto, então eu vou querer ficar codificando cada um dos caracteres. Então, para poder fazer isso, eu vou testar aqui uma condição, certo? Para a gente testar uma condição, a gente também pode vir aqui nos blocos da matemática, usar esse bloquinho daqui. E nesse bloquinho daqui eu posso fazer uma comparação, certo? Então, vou dizer o seguinte, olha, enquanto essa minha variável contador, né, o valor dela for menor do que o tamanho do meu texto, eu vou ficar repetindo alguns comandos. Nesse caso, para pegar o valor da minha variável contador, eu coloco o mouse aqui em cima do contador, pego o obter contador e vou dizer, olha, enquanto o valor do meu contador for menor do que o tamanho da minha caixa de texto, eu vou fazer isso. Como é que a gente pega o tamanho de uma caixa de texto? Na caixa de texto eu tenho um texto, né? Então, nesse bloquinho de texto, eu tenho aqui um bloquinho chamado comprimento, onde ele calcula o comprimento do meu texto. O comprimento é quantas letrinhas ele tem, quantos caracteres ele tem. Então, eu vou chegar aqui no meu comprimento e vou dizer, olha, enquanto o meu contador for menor do que o comprimento do texto que está na minha legenda, da minha caixa de texto de entrada, que está aqui, ó, caixa de entrada, ponto, caixa de entrada, txt entrada, ponto texto. Então, enquanto for menor, o que é que eu vou fazer? Vou ficar chamando o codifica. Então, vou chegar aqui no procedimento, vou mandar chamar o codifica, e o caractere que eu vou chamar vai ser um pedacinho do texto, do texto de entrada. Ele vai pegar uma letra de cada vez e passar para cá. Para ele conseguir pegar uma letrinha de cada vez, ele vai pegar aqui no texto e vai pegar um bloquinho, que é esse bloquinho de segmento do texto, início e comprimento. E aí eu vou dizer o segmento do texto. De que texto? Ah, o texto que está lá na minha caixa de entrada, na minha txt entrada. Inclusive, eu posso pegar aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V. Então, do meu texto da caixa de entrada, eu vou dar a posição do meu contador. Então, vou chegar aqui, vou obter meu contador. Então, obter aqui o contador. Obter o contador. E o comprimento, eu vou pegar de letrinha em letrinha, então de um em um, né? De cada um, vou pegar daquele meu texto, vou pegar de pedacinhos de um em um, né? De cada letrinha, um por um, e vou mandar ele codificar. Então, o tamanho, o comprimento do textinho que eu vou passar é 1. Então, vou chegar aqui na matemática, vou pegar esse bloquinho daqui e vou dizer que o comprimento é 1.
E aí, o que eu vou fazer? Uma vez que eu chamar esse meu codifica, o codifica, ele vai colocar numa variável, na minha variável aqui, ó, aquela variávelzinha que a gente criou, o valor binário, ele vai colocar lá o valor que é para ficar, né, do valor binário, e esse valor que ele colocar aqui, eu vou querer acrescentar lá na minha legenda de saída. Então, vou chegar lá na minha legenda de saída, que é esse carinha daqui, ó, legenda de saída, vou mandar ajustar o texto dela, né? Então, ajustar a legenda de saída, ponto texto, para que fique o que já estava lá, porque eu vou, para cada caractere, para cada letrinha que eu vou pegando, eu vou acrescentando o novo código que ele vai gerando para mim e vou botando lá. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar e vou mandar juntar, inclusive, vamos lá. Vou mandar juntar aqui, vou lá nos blocos de texto, existe esse bloquinho aqui de juntar. E aí, nesse juntar, eu vou pegar o código que ele está retornando para mim. E esse código vai estar lá nessa variávelzinha valor binário, né? Porque a gente vai programar para que ele faça isso. E aí, eu vou juntar lá na legenda no texto da minha legenda de saída. Então, eu vou lá no texto da minha legenda de saída. Vou pegar o que já estava lá e vou juntar com o que tiver lá nessa variável valor binário. Então, vou obter também o valor do valor binário e vou juntar lá e isso tudo vai sendo acrescentado. Aí vai gerando um monte de zeros e uns aí com o código de cada um. E aí, no final, eu tenho que aumentar aqui meu contador para poder ir para a próxima letra, para a próxima letra, para a próxima letra. Então, primeiro ele pegou a primeira letra, agora o meu contador vai ter que ser 2, depois o meu contador vai ter que ser 3, depois 4, por aí vai. Então, para poder aumentar o valor do meu contador, o que é que eu vou fazer? Vou mandar mudar o valor dele. Então, vou chegar aqui e vou dizer, olha, eu quero agora ajustar aqui meu contador. Então, vou chegar aqui, ó, em ajustar o valor do meu contador. O valor do meu contador, para que seja o valor do contador mais 1. Então, vou pegar aqui nos bloquinhos da matemática e vou chamar aqui o valor do meu contador, né? Então, de novo, obter aqui o valor do meu contador, obter o contador e somar mais, não é nem esse, desculpa, peguei o bloquinho errado. Deixa eu colocar aqui, vou pegar o de soma, que é esse outro aqui. Então, vou pegar aqui o valor do meu contador e vou somar com 1. Então, vou pegar aqui na matemática o valor 1 e vou acrescentar aqui. Né? Então, beleza, acabamos de fazer esse nosso procedimento aqui de codificar a entrada. Então, assim, só para a gente entender em linhas gerais, só uma explicaçãozinha breve também que a gente tem aqui. Então, o que é um laço de repetição? Ele é um bloco onde os comandos eles vão ficar se repetindo várias vezes, enquanto uma certa condição que a gente está testando for verdadeira. Né? Então, o que acontece? Então, se eu quero pegar cada um dos caracteres e chamar o codifica lá, então eu tive que usar um bloco de repetição para isso. E aí, esse bloco de repetição ficou chamando várias vezes esse meu procedimento codifica, né? Que vai alterar essa variávelzinha valor binário que eu estou pegando aqui e juntando na minha variável, na minha legenda de saída, tá certo? E aí, a cada repetição do laço, a gente também vai ter que ajustar, né? Porque foi o que a gente fez aqui. A gente ajustou essa nossa legenda de saída para juntar o que já tinha lá com o código que está chegando. Então, por exemplo, se eu tiver o texto oi, eu vou ter lá vários zeros e uns, né, coladinhos. Na verdade, vai estar até coladinho aqui, mostrando como é que vai ficar esse código. E aí, a gente também fez esse incremento, né? Que foi esse passo que a gente mostrou agorinha para vocês. E o que acontece, né? Esse meu laço ele vai ficar repetindo até que em algum momento meu contador vai aumentando. Era 1, depois ficou 2. Então, digamos, se eu tinha lá a mensagem era só oi, né? Então, já foi 1, já foi 2. Quando ele virou 3, 3 é maior do que o tamanho da mensagem, que é oi, que é 2? Não. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai parar e não vai rodar mais, vai terminar o meu codifica entrada. Então, ele terminou o trabalho dele, tá certo? Então, ele só vai funcionar, só vai executar esses comandos enquanto o meu contador, o tamanho dele for menor ou igual ao tamanho do texto da entrada, certo? E aí, vamos continuar agora com o nosso procedimento de codifica, né? Então, a gente vai fazer agora esse codifica, que é o nosso pequenininho aqui. Então, para isso, a gente vai ter que criar um laço de repetição aqui. Nesse caso, agora a gente vai usar um outro tipo de laço de repetição, que é, a gente vai lá em controle e a gente vai usar esse laço de repetição, que ele vai repetir esses comandos para cada item de uma lista. Então, vou puxar esse laçozinho para cada item na lista. Quem é que vai ser minha lista, né? Para cada item na lista, eu vou ter que fazer um bloco de comandos.
Então, eu vou pegar esse meu caractere e vou procurar lá naquele CSV se tem algum, se esse caractere ele está aparecendo lá naquele meu CSV, tá? Então, minha lista aqui vai ser o meu data file, né, aquele componentezinho da gente, ponto linhas. Então, eu vou pegar a lista que eu vou ter aqui, vai ser as linhas que vão estar lá no meu arquivo CSV. E aí eu vou estar recebendo esse caractere e vou procurar no meu CSV, né? Se o meu caractere que eu estou procurando for igual ao que está lá na segunda parte da minha lista, então eu achei, né, aquele código. E aí o que é que vai acontecer? Eu vou retornar o código binário, vou alterar e vou dizer que o valor binário agora vai ser aquele código binário que está lá. Então, para isso, o que é que eu vou fazer? Vou testar uma condição aqui. Então, vou ver o seguinte, olha, se o código que está lá naquela linha for o código que eu estou procurando, eu quero fazer alguma coisa. Então, para a gente fazer isso, a gente usa o que a gente chama de um bloco condicional, que também vai estar nesses bloquinhos de controle. Então, vou chegar aqui e vou dizer o seguinte, olha, se na hora que eu estiver varrendo naquela linha, cada uma das linhas, né, cada item é cada linha lá do meu arquivo, lá do meu CSV. Se o caractere que eu estou testando, que é esse aqui, for igual à segunda parte lá daquela minha linha, então é porque eu achei o meu código, né? Então, vou chegar aqui e vou fazer um teste. Eu vou chegar lá na matemática e vou usar aquele bloquinho para poder comparar, né? Então, vou dizer o seguinte, ó. Na verdade, tem várias formas de fazer, né? Aqui eu estou vendo que foi usado, a gente pode às vezes usar esse bloquinho da matemática, mas também tem um bloquinho aqui de lógica, tá? Nesse caso aqui, eu vou botar o de lógica para a gente ficar com o mesmo que está sendo usado no material. Mas a gente pode usar também ali, às vezes, os blocos da matemática. Então, o que é que eu vou ver aqui? Olha, vou chegar aqui e obter esse meu caractere, obter caractere. Se esse meu caractere, se ele for igual ao item que está na lista na parte 2, para poder pegar nessa minha linha a segunda parte dela, isso é uma lista, com a primeira parte e a segunda parte. Então, eu vou chegar lá no meu bloco de listas e vou selecionar um item da lista, pelo índice dele, pela posição dele. Então, eu vou dizer, olha, eu quero selecionar na lista. Que lista? A minha lista vai ser justamente esse meu item, né? Aqui que eu tô pegando aqui, né? Que cada linha do meu CSV. Vou pegar aqui, ó. Minha lista é o meu item, é a linha que eu tô pesquisando. E aí, vou pegar que parte? Eu vou pegar a posição 2 dela, né? Porque sempre, só lembrando, meu CSV, a primeira parte está sendo o código binário, a segunda é o caractere. Então, vou pegar aqui na segunda parte, né? Que eu vou dizer que o meu índice na parte 2, né? Da minha lista. Se o caractere for igual ao que está na parte 2 da minha lista, então o que é que eu vou fazer? Vou dizer que o valor binário vai ter que ser o que está na parte 1 da lista. Então, vou ajustar aqui aquela minha variável valor binário. Então, vou chegar aqui, ó, ajustar o meu valor binário para que fique sendo o que está na minha lista, só que na parte 1, né? Então, vou copiar esse bloquinho, Ctrl C, Ctrl V, e vou pegar o que está aqui na parte 1 da minha lista, tá? Então, eu vou e pego qual é o código binário correspondente. Se eu já achei, eu não preciso mais continuar percorrendo o resto do meu arquivo CSV. Então, eu posso usar um bloquinho para poder parar esse meu laço de repetição. Esse bloquinho, eu vou chegar lá em controle e vou encontrar ele aqui embaixo, que é esse bloquinho do break, tá? Então, beleza, terminei aqui meu código de codifica. Então, uma vez que a gente terminou aqui a nossa tela do codifica, né, nós vamos agora, então a gente fez aqui os bloquinhos do codifica, vamos agora para a tela decodifica. Então, nessa tela decodifica, então na área de designer, a gente tem aqui essa areazinha aqui com a caixa de texto de entrada, tem a legenda de saída, a gente tem aqui o botão de decodificar, a gente tem também o botão de ir para a tela inicial e tem o data file que tem o nosso CSV com os códigos. Então, na área de blocos, o que é que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui uma variável global. Então, vamos chegar aqui em variáveis, inicializar uma variável global aqui com o nome caractere, certo? E no valor inicial dela, a gente vai colocar esse texto vazio. Depois, a gente vai criar uma outra variável com o nome quantibits. Então, vou chegar aqui em variáveis, inicializar a variável global com o nome quantibits e que vai ser o valor inicial dela vai ser o valor 8. Então, essa nossa variável ela vai guardar aqui a quantidade de bits que vai estar em cada código binário da gente.
E aí, o que a gente vai fazer agora? Então, eu quero que quando alguém clicar no botão tela inicial, eu quero também indicar que eu quero ir para a tela Screen 1. Então, quando alguém clicar aqui no botão tela inicial, eu quero ir lá para a tela, vou aqui abrir a outra tela, que é a minha Screen 1, que é a minha tela inicial. Beleza, então a gente programou a primeira parte. Vamos também agora, semelhante ao que a gente fez, né, com o Codifica, a gente vai também fazer algo bem parecido aqui com o Decodifica. Então, vamos criar dois procedimentos aqui. Então, procedimento, um deles vai ser o Decodifica entrada, e a gente vai fazer um outro procedimento aqui, que vai ser o nosso procedimento, que vai se chamar de Decodifica. E aí, no nosso Decodifica entrada, a gente vai querer ficar pegando o texto que está lá no texto de entrada, naquela nossa caixinha de texto de entrada, e a gente vai quebrar ele em segmentos, em pedacinhos de 8 em 8 bits, né, que é o tamanho do nosso código binário. Então, para isso, a gente vai estar utilizando, né, uma variável local, né, que a gente vai estar decodificando na nossa entrada, para a gente pegar a cada código que a gente pegar de 8 em 8 bits, né, a gente vai querer saber qual é a letra que corresponde, a letra ou caractere especial que corresponde àqueles 8 bits. Então, vamos fazer, né, os nossos bloquinhos. Né? Para isso, nesse nosso procedimento, a gente vai fazer primeiro, né, esse procedimento decodifica entrada, tá? E aí, a gente vai tentar quebrar ele nesses segmentos de 8 em 8 bits. Então, para isso, a gente vai ter que criar aqui uma variável local, como a gente fez antes. Então, vamos iniciar aqui uma variável local. E aí, essa nossa variável local, que a gente está colocando aqui, eu vou chamar ela de contador. Contador. E aí, ela começa com 1. Então, essa variávelzinha vai servir para a gente saber qual é o código, qual é o contador para cada código que a gente vai estar lendo lá. E aí, eu vou usar um laço agora, que é o laço do tipo enquanto testar for verdade, fazer. Então, vou chegar lá no meu controle e vou fazer aqui o enquanto testar, fazer. E no meu enquanto testar, fazer, o que é que eu vou testar? Vou testar se o meu contador ele é menor ou igual ao comprimento do texto que está na minha caixa de texto de entrada. Então, vou lá na minha lógica de novo. Né? Nesse caso aqui, como eu disse a vocês, eu posso usar o de lógica, eu posso usar o de matemática, eu vou usar agora o de matemática nesse exemplo. E aí, vou testar usando aqui o menor igual, né? Então, vou verificar aqui se o meu contador, que é essa variávelzinha, vou pegar aqui obter contador, enquanto ele for menor do que o comprimento, né, do meu texto de entrada, né, a quantidade de letras que tem lá, então, eu vou lá no meu vou pegar aqui em texto, existe esse bloquinho aqui que vê quantas letras tem meu texto. Então, tem aqui o comprimento. Então, nesse meu comprimento, eu pego o texto de entrada, ponto texto de entrada. Eu posso pegar qualquer bloco e trocar, tá? Vou pegar aqui meu texto de entrada, ponto texto. Então, eu vou ver, enquanto o meu contador for menor ou igual ao meu texto de entrada, ponto texto, o que é que eu vou tentar fazer? Vou ficar chamando o decodifica. Então, vou chegar aqui em procedimentos e vou chamar aqui o meu decodifica. E nesse meu decodifica, eu vou fazer o seguinte, na verdade, deixa eu listar ele aqui. Primeiro, eu vou lembrar que ele precisa de uma entrada, né? Porque ele vai ter que receber, né, algum caractere que ele vai ter que decodificar, né? Então, o que é que a gente vai ter que fazer aqui? Ele vai ter que... vou chamar esse meu decodificar aqui passando, né, um caractere que vai ser cada um, né, na verdade, vai ser o texto que eu vou estar decodificando, né? Na verdade, é o meu código binário. Então, o que é que eu vou ter aqui? Vamos lá. Eu vou estar passando... aqui meu código binário, deixa eu colocar aqui. Vou ter uma entrada aqui nesse meu bloquinho aqui, que eu vou chamar aqui de código binário. E aí, nesse meu código binário do meu decodifica, então eu vou ficar chamando ele aqui algumas vezes. Então, vou chegar aqui procedimento, vou mandar aqui chamar decodifica com o meu código binário. E aí, nesse meu chamar decodifica com o meu código binário, eu vou passar o segmento de texto para ele. Né? Então, vou pegar aqui, vou pegar um pedacinho do texto, que é isso daqui.
que é o segmento do texto. E aí, esse meu segmento do texto, qual é o texto que eu vou pegar? É o texto que está aqui, né, na minha caixa do texto de entrada. Então, vou copiar ele, eu posso chegar aqui só e mandar duplicar também, né? E vou colocar aqui. Então, vou pegar o texto e aí vou de que posição? Do meu contador, né, que vai estar aqui. E vou pegar de 8 em 8 bits. Então, para saber que é de 8 em 8 bits, eu vou pegar o valor dessa minha variável quantibits. Então, vou pegar aqui, obter o quantibits, para que ele pegue pedaços de código de 8 em 8 bits, de 8 em 8 caracteres, que vão ser os zeros e uns. E aí, depois que ele faz isso, o que é que eu vou fazer? Vou mandar também ajustar o meu texto de saída. Então, quando eu chamo esse meu procedimento de decodificar, ele vai botar a resposta nessa variávelzinha caractere, né, que vai ser a variávelzinha que eu vou estar usando. E aí, o que é que eu vou estar fazendo aqui? Então, eu vou sempre ajustar a minha legenda de saída, né, que é esse texto daqui. Então, ajusto a minha legenda de saída, ponto texto, para que ela seja o que já estava na legenda de saída com o que tiver agora na minha variável caractere, que vai ter o código que ele foi decodificado. Então, vou chegar aqui e vou juntar, então, vou usar aquele meu bloquinho aqui de juntar, para pegar o que já estava na legenda de saída. Então, vou lá na minha legenda de saída, ponto texto, né? Legenda de saída, ponto texto. E vou juntar com o que tiver na minha variável, aquela variávelzinha caractere, que vai ser o caractere decodificado que eu vou colocar lá. Então, vou chegar lá no obter, né, o valor da variável, e vou pegar o que tiver na minha variável caractere, tá certo? E aí, beleza, ele vai fazendo isso aqui várias vezes, né? Então, para cada texto, né, ele vai até chegar, né, em algum momento, né, e ele vai ter que ficar ajustando isso, só que eu tenho que ficar sempre aumentando o meu contador. E aí, sempre o meu contador, eu tenho que aumentar ele de 8 em 8, né? Então, vou chegar aqui e vou ajustar também minha variável, ó, ajustar o meu contadorzinho aqui, que vai ser aqui minha variável contador, para que ele pegue o que já estava no contador, né, e some mais 8. Então, vou ter que usar aqui uma soma aqui. Vou pegar meu blocozinho aqui de soma, para que ele junte o que já estava no contador e junte com minha quantidade de bits. Então, vou pegar também, vou copiar daqui, Ctrl C, Ctrl V. Então, peguei aqui, vou pegar agora, vou somar mais 8 para pegar o próximo bloco, né, de 8 em 8 bits. Beleza, aí ele vai fazendo isso e chega no momento em que realmente ele chegou no limite, né, e acabou os textos que ele tinha que interpretar, ele terminou a sua decodificação da entrada. Depois disso, como é que a gente faz esse procedimento de decodifica? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Ele vai receber um código binário, né, com 8 bits, e vai procurar no CSV linha por linha até encontrar um valor binário que é igual ao que está na parte 1 lá do meu CSV. Então, para fazer isso, o que é que eu vou fazer? Vou usar aquele bloco de loop, né, de laço de controle, que é o bloco que vai dizer que para cada item na lista, né, que lista? A lista vai ser as linhas lá do meu CSV. Então, vou chegar aqui, data file 1, ponto linhas, né? Então, pego aqui minha lista. E aí, para cada uma das minhas linhas, eu vou testar para ver se eu achei o código binário que eu estou pesquisando. Como é que eu vejo isso? Vou usar um blocozinho de se, né? Se, aí vou testar uma condição primeiro, controle aqui, se for verdade, o quê? Né? Vou mandar pegar aqui, se esse meu código binário, ele for igual ao que está lá na minha lista, na primeira parte da minha lista, então, vou fazer uma comparação aqui de igualdade, que é usando essa comparação daqui. Então, vou pegar esse meu código binário, né, que é o que eu vou pesquisar, se ele for igual ao que está lá na minha lista, na posição 1, né, na parte 1 daquela minha linha. Então, vou pegar aqui lá em listas, existe essa opçãozinha de selecionar item da lista. E aí, eu mando selecionar o item que está na posição 1. Então, que a posição é 1, que é a parte 1 da minha lista. Então, naquela minha linha, na parte 1, se tiver um código que é igual, né? Então, quem é minha lista? Deixa eu pegar aqui a minha lista. Minha lista é justamente esse item aqui, né? Que eu estou pegando. Que é a minha linha, né? Para cada linha lá do meu CSV, eu vou ver, peraí. Quem é que está na posição 1? É aquele código binário. É igual a esse código binário? Se for, o que é que eu vou fazer? Vou dizer que minha variávelzinha, aquela variável caractere, eu vou ajustar ela. Então, vou ajustar aqui, ó, a variávelzinha caractere, para dizer que o código, o caractere correspondente a esse código que eu estou passando, vai ser o que está lá na minha lista. Então, vou puxar aqui
e vou selecionar o que tiver na posição 2, na parte 2 lá na minha lista. Então, com isso, ele vai e pega o item 2 da lista. E aí, depois, o que é que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que fazer um comandozinho para dizer que quando alguém clicar no botão de decodifica, então, quando o botão decodifica for clicado, eu tenho que lembrar de, primeiro, apagar qualquer coisa que tinha antes na minha legenda de saída. Então, vou chegar aqui na minha legenda de saída e vou dizer que o texto dela agora está vazio, está justo a legenda de saída, ponto texto, inicialmente para zerar, né, para ele poder, quando for juntando os novos códigos, apagar o que você já tinha feito antes, e vou mandar chamar esse método de decodifica entrada. Então, vou chegar aqui e vou chamar o método, que é o decodifica entrada. E aí ele decodifica tudo que está lá na minha caixa de texto. Um ponto aqui que a gente também não pode esquecer é que nessa hora em que a gente está fazendo decodifica código binário, a gente também tem que lembrar de, caso seja encontrado código binário, né, e eu tenha atualizado meu global caractere, é importante também adicionar um bloquinho de break aqui para a gente poder fechar aqui, né, e não precisar mais continuar percorrendo as outras linhas do nosso arquivo. E com isso, a gente termina. Então, a gente agora vai ter que testar essa nossa aplicação. Então, só para passar um pouquinho esse passo a passo do testar, o que é que a gente vai fazer? Então, para testar o aplicativo, né, a gente primeiro pode ir no menu compilar, Android App e gerar um APK, e a gente baixa isso e pode instalar, né, já está todo pronto. Ou a gente pode também apenas testar usando o aplicativo do i2 Companion, tá? Então, nesse caso daqui, se você instalar, né, um aplicativo, ele sempre é interessante que você veja que provavelmente você vai ter que dizer que entende que não é um aplicativo malicioso, tal, que mesmo assim você quer instalar mesmo sem verificar, e aí ele vai deixar você instalar. E aí tem vários conceitos envolvidos. Então, de maneira geral, um dos conceitos que a gente trabalhou foi o conceito de eventos. Então, o que é que acontece? Então, toda vez que a gente tem o clique de um botão, por exemplo, é um evento, né? O arrastar de um item, às vezes pode ser um evento. Então, esses bloquinhos amarelinhos, muitas vezes eles são chamados de, alguns deles, né, manipuladores de eventos. Então, quando ele acontece, a gente pode executar uma sequência de comandos que a gente vai colocar aqui dentro deles. Cada comando ele vai ser um bloco e vai dizer algo que a gente vai fazer. Então, por exemplo, eu quero abrir uma tela, ajustar o texto de uma legenda, né, mudar o valor de uma variável, isso tudo são comandos. Um outro conceito que a gente também trabalhou aqui ao construir esse aplicativo foi o conceito de variáveis, que são valores que a gente pode estar guardando e que a gente usa no nosso programa. Então, pode ser um número, pode ser um texto, né, uma palavra, pode ser uma imagem, né? Então, tudo isso são variáveis. E aí a gente tem o conceito de variáveis globais, que são variáveis que a gente consegue ver em diferentes blocos, certo? E existem as variáveis locais, que são aquelas que a gente usa só num bloco específico, tá certo? Além disso, a gente também aprendeu sobre blocos condicionais, que são blocos que vão testar uma condição e se ela for verdadeira, eles vão executar uma série de outros blocos, certo? E aí um dos blocos que a gente viu foi o se então, mas existe também o se então, se não e outros. Além disso, também a gente viu que a gente pode usar alguns blocos que repetem uma série de comandos várias vezes, né? Então, um exemplo de bloco dessa natureza é esse bloco, enquanto testar essa condição, fazer isso aqui. Então, enquanto for verdade o que está nessa condição, ele vai executar o que está nesses blocos daqui. Então, normalmente, essa condição testada, né? Ela, em algum momento, isso aqui não vai ser mais verdade para que o programa possa terminar, né? Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado. Então, sempre, por exemplo, aqui o contador, sempre eu vou aumentando o contador para que no final, em algum momento, ele seja, né, ele não seja mais menor do que o tamanho do texto. Em algum momento, ele terminou de ler o texto, parou e terminou a execução. Um outro tipo de laço que a gente viu foi também esse, para cada item da lista fazer, né? Então, por exemplo, quando a gente estava percorrendo o CSV e pegando cada uma das linhas do CSV, e para cada linha a gente via se o código binário era igual àquele código que estava lá na parte 1 daquela linha, na coluna 1, por exemplo, se a gente pensar como uma tabela. Se for igual, então ele retornava, né, qual era o caractere correspondente, né? Então, isso daí a gente usou, para fazer essa repetição aqui várias vezes, a gente usou esse bloquinho de para cada item na lista. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e que ao construir esse aplicativo consigam aprender
vários aspectos interessantes sobre programação e sobre a computação.